Imagina que você comprou um curso sobre educação de filhos e você assistiu todas as aulas, anotou, prestou atenção, mas ainda não sente que consegue colocar em prática as coisas que você aprendeu nesse curso. Ou que você leu vários livros sobre educação de filhos, mas ainda se sente insegura aí no seu lugar de autoridade, no seu lugar de mãe. Nesse vídeo eu quero falar sobre o porquê que isso acontece e como você pode mudar essa realidade. Então vamos lá. Para você que não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, sobre maternidade, sobre como a gente se transformou na pessoa que nós somos hoje e como a gente pode realmente ser a melhor mãe que a gente pode ser para os nossos filhos. E eu acredito muito que os nossos filhos, eles são um portal de transformação. Eles são a coisa mais poderosa que existe nesse mundo para fazer a gente se melhorar, a gente realmente se tornar a melhor versão de nós mesmos. Então, se você também acredita nisso, já se inscreve aqui no canal. Mas então, vamos lá, vamos falar sobre esse tema, né? O que acontece? Como eu falei, eu sou educadora parental, então eu tenho curso sobre educação de filhos, mas eu parei de vender esse curso. E por que eu fiz isso? Uma coisa que eu percebi é que quando a gente começa a ter acesso a muitas informações, a gente realmente abre muito o nosso olhar. A gente começa a entender que educar nossos filhos de forma violenta não é o melhor caminho. A gente entende que realmente a gente não pode, né, usar de violência, ser agressiva com a criança, porque isso realmente traz muitos malefícios. Isso traz muitos problemas para o desenvolvimento dessa criança. Por outro lado, os cursos, né, os livros, eles trazem o ideal. Eles trazem um comportamento que deve substituir esse comportamento violento, esse comportamento agressivo. Só que o que é que acontece? A grande maioria de nós foi educada, né, foi criada por pais que eram autoritários. Então, muitos de nós não temos o que é necessário, né, assim, os recursos necessários para colocar em prática o comportamento ideal que é trazido nos livros. Porque muitas vezes a gente não desenvolveu as habilidades que são necessárias para colocar isso em prática. E aí, o que é que eu percebi que acontece muitas vezes? As mães, elas se interessam, elas consomem muito conteúdo sobre a educação de filhos, elas leem livros, elas fazem cursos e aí elas tentam aplicar aquilo que elas aprenderam. E aí, quando elas não conseguem, porque os filhos delas ativam gatilhos nelas, ou tiram a paciência delas, porque elas não têm uma inteligência emocional desenvolvida, porque isso é realmente uma habilidade e a gente não foi ensinada como se manter paciente diante de sentimentos, diante de emoções difíceis, a gente realmente não consegue muitas vezes colocar em prática o que a gente aprendeu no livro. Ou muitas vezes a gente tenta colocar em prática e a coisa não funciona, e aí a gente vai para o outro lado, e aí a gente volta a ser agressiva. E aí, quando a gente não consegue, né, quando a gente tenta aplicar uma coisa que a gente aprendeu e a gente não consegue, a gente começa a se sentir inadequada. E aí, uma mãe que se sente inadequada, que se sente insuficiente, que sente que ela não está conseguindo ser a mãe que o filho dela precisa ou que o filho dela merece, ela entra num modo como se fosse de luta ou fuga, né? Ela começa a sentir um sentimento de vergonha, um sentimento de inadequação, de que não é bom o suficiente. E aí, isso deixa ela pré-ativada, né? É como se quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, quando a gente está com vergonha ou quando a gente está se sentindo menor, quando a gente está se sentindo insuficiente, a gente tende a ficar menos paciente, né? As coisas começam a ter um peso ainda maior. Então, se eu tento colocar em prática uma coisa que eu aprendi como sendo a certa, como sendo a ideal, e eu não consigo, eu começo a achar que eu sou o problema, né? Que eu não sou uma boa mãe, que eu não estou conseguindo ser a mãe que o meu filho merece ou que eu gostaria. E aí, quando tem um comportamento difícil do meu filho, eu
vou estar menos paciente, eu vou estar menos tolerante, eu vou estar mais explosiva, mais reativa, porque eu não estou me sentindo bem comigo mesma. E aí, o que é realmente que acontece, né? Assim, porque eu não tô falando que os cursos e os livros e os conteúdos não são importantes. Pelo contrário, eles são extremamente importantes porque, como eu falei, eles abrem a nossa mente para novas possibilidades, né? Eles mostram que aquele caminho que a gente está acostumado, que a gente aprendeu, que a gente foi educado, não é um caminho legal, não é um caminho viável, se a gente quer o melhor para os nossos filhos. E aí, isso é muito, muito, muito importante. A gente entender que esse caminho não é legal é, assim, realmente uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender nessa vida. Mas a alternativa, né, que esses conteúdos trazem é realmente um ideal do que deve ser feito no lugar. E aí, o que fica faltando, na verdade, é uma ponte entre o que não deve ser feito e o ideal. Por quê? Porque você, com a sua história de vida, com os seus traumas, com os seus gatilhos, com a sua vivência, você não consegue performar no ideal. Porque ele é o ideal. Então, assim, na teoria é muito bonito, na teoria faz muito sentido. E, de fato, se você conseguisse colocar em prática, seria o melhor dos mundos. Mas a realidade é que nós somos humanas e nós fomos educadas por pais que não tinham o conhecimento que hoje existe disponível no mundo. Então, muito provavelmente, você, assim como eu, assim como a grande maioria das mães de hoje em dia, não tem os recursos necessários para estar performando uma maternidade ideal. Pra gente é difícil se manter paciente. Pra gente é difícil se manter calma e orientar o nosso filho de forma tranquila quando ele tá fazendo uma coisa que a gente já ensinou, que a gente já sabe que ele sabe que é errado. Então, quando a gente não tem uma alternativa melhor ao ideal, se a gente não consegue fazer o ideal, a gente volta para o que a gente sabe, né? Então a gente volta para o autoritarismo, a gente volta para uma educação violenta, porque é o que a gente dá conta de fazer. Só que a verdade é que você dá conta de fazer muitas outras coisas que estão entre o que você sabe que não é o caminho certo e o ideal do livro, o ideal do curso, o ideal do conteúdo da internet que você viu. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que é que você dá conta de fazer. Qual é a segunda melhor coisa a ser feita, já que você não consegue fazer o ideal? O que é que você dá conta de fazer? E aí aqui, eu queria que você entendesse que a segunda melhor coisa, ou a terceira melhor coisa, ou a quarta melhor coisa, ela não necessariamente é uma coisa ruim para o seu filho. Por quê? Porque eu genuinamente acredito que não existe coincidência num encontro de almas como o de uma mãe com um filho. Então, se o seu filho veio para você, é porque você é a melhor mãe que ele pode ter nessa vida. Isso significa que você não pode aprender, não deve aprender e não deve melhorar e tentar ser a melhor versão de si mesma? Não, pelo contrário. Como eu falei, eu acho que os nossos filhos, eles são um portal. Eles realmente têm o poder de fazer a gente se melhorar, de fazer a gente tirar forças de onde a gente não sabia nem que tinha para se tornar a melhor versão que a gente pode ser. Então, eu realmente acho que o seu filho não necessariamente precisa do ideal do livro. Ele não necessariamente precisa da mãe do curso, a mãe do conteúdo da internet. Ele precisa de você fazendo o melhor que você é capaz de fazer por ele. Então, eu particularmente, né, eu parei de vender o curso porque eu sentia que eu ajudava, sim, muitas mães, né, porque eu acho que eu trazia realmente muito conteúdo, conteúdos muito valiosos, explicações muito simples de entender, mas eu sentia, na verdade, depois que eu comecei a atender também em mentorias parentais, né, que eu via e conversava com as mães no 1 a 1, eu percebia que muitas delas que tinham comprado o meu curso ou outros cursos ou lido outros livros, elas tinham um peso, elas vinham com esse peso de que eu não consigo. Tipo, eu tento, eu sei o que eu tenho que fazer,
ou às vezes eu não sei porque existe tanto conteúdo que muitas vezes as informações são conflitantes, e isso acaba trazendo para as mães um peso muito grande de eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu tô me sentindo perdida, porque eu tento uma coisa, essa coisa não funciona, eu tento outra, essa outra também não funciona. E o que eu percebi é que muitas mães se sentiam realmente inseguras no lugar de mãe, no lugar de autoridade, né? Por quê? Porque é tanta coisa que não se pode fazer hoje, é tanta coisa de tem que fazer desse jeito, esse aqui é o ideal, que a gente começou a pisar em ovos para maternar, né? Assim, eu via que tinha muitas e muitas mães que estavam com medo realmente de se posicionar, porque ficavam na dúvida se aquilo dali era o que ela estava fazendo era violento ou não era violento, ou se estava certo, se era daquele jeito mesmo que ela devia estar agindo, ou do jeito que ela achava que ela devia estar agindo, ela não conseguia agir. Então, eu percebia que realmente as mães estavam ficando nesse lugar de insegurança. E insegurança é uma das piores coisas que você pode passar para o seu filho. Por quê? Porque você é a pessoa que está orientando ele. Você é a pessoa que está sendo a margem, que está dizendo para ele qual é o caminho e o que é que precisa ser feito. E quando você não está firme nesse seu lugar, quando você não tem realmente a consciência de que você está fazendo o seu papel e que você tem autorização para estar ali exercendo autoridade, o seu filho fica perdido, né? A criança, ela fica completamente desorientada quando ela tem pais que estão titubeando, que estão na dúvida sobre como se portar, como agir, como se aquilo que ele está fazendo está certo. Porque se a gente vai e toma uma atitude sem ter certeza de que aquilo dali é o melhor para o nosso filho, ele sente, né? Ele sente essa nossa insegurança e isso passa para ele. E uma criança insegura é uma criança desorientada. E uma criança desorientada é uma criança que tem muito, muito, muito mais propensão a ter comportamentos desafiadores, porque ela realmente está ali sem uma margem realmente segura. Então, ela fica realmente desorientada e com comportamentos muito mais difíceis. Então, o que eu fui percebendo na prática é que quando eu tinha esses encontros da mentoria no 1 a 1, eu conseguia trazer para as mães as informações que elas precisavam, né? Que aquela mãe específica precisava para lidar com o filho dela específico nas situações específicas que ela estava passando. Então, a primeira coisa é que não tinha uma sobrecarga de informação sobre milhões de temas que existem em relação à educação de filhos, né? Então, era realmente uma orientação muito direcionada para ela, para o que ela dá conta de fazer, para quem é o filho dela, para o que ele está precisando, por que é que ele está agindo dessa forma. Tem realmente a ver com o contexto, tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com como a mãe está agindo, com o que é que tem a ver. E essa mãe, existe o ideal? Ela dá conta de fazer? Isso aqui, será que você consegue? Se não consegue, então vamos tentar uma outra coisa que seja mais fácil para você, porque o importante é que você esteja segura fazendo o que precisa ser feito. E aí eu percebia realmente que as mães evoluíam muito mais, se sentiam muito mais seguras, se sentiam muito mais leves, sem esse peso de que elas precisavam ser a mãe do livro, que elas não precisavam ser a mãe do curso, elas não precisavam ser a mãe perfeita. Elas precisam ser simplesmente a melhor versão delas, o que ela dá conta de fazer, diante dos comportamentos do filho dela, diante dos gatilhos que ela tem. E aí outra coisa que eu percebi que ajuda muito é o que eu chamo de psicoeducação, né? É realmente explicar para as mães o que é que está acontecendo na mente da criança, né? Assim, o desenvolvimento realmente infantil. Porque uma das coisas que eu percebo é que a gente perde muito a paciência com a criança quando a gente cria uma expectativa que a criança não é capaz de corresponder. E aí quando a gente sabe o que a criança é capaz de fazer, a gente consegue ser mais leve nos nossos direcionamentos. Não é que a gente não vai direcionar, não é que a gente não vai corrigir o comportamento.
Mas quando a gente entende que a criança não está fazendo aquele comportamento direcionado para a gente, que não é pessoal, né, que ela não está fazendo aquilo para desobedecer ou para enfrentar ou nada do tipo, a gente tem muito mais tranquilidade para corrigir o comportamento. E isso muda absolutamente tudo, né? Então, o que eu percebi é que o problema não é a mãe. Nunca o problema é a mãe, né? O problema é justamente essa falta dessa ponte entre não quero fazer desse jeito, não consigo fazer o ideal, não dou conta disso porque não tenho as ferramentas. Então a gente precisa desenvolver as ferramentas que são necessárias para essa mãe e a gente vai entendendo quais são os gatilhos, o que é que impede essa mãe de fazer o que ela acha que é o correto ou o que a gente entende que é melhor para o filho dela. A gente vê se realmente tem a necessidade de ser dessa forma ou se tem outras formas ou se tem uma forma que tem muito mais a ver com essa mãe. Cada uma de nós é especial e é única da nossa maneira. Então, assim, não faz sentido a gente tentar, todas nós, sermos a mesma mãe para crianças tão diversas que cada uma veio para uma de nós. Então, assim, a gente tem que realmente entender quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos desafios, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue. E tá tudo bem, a gente não precisa conseguir fazer tudo. A gente pode adaptar as coisas. Então, o que eu percebi é que eu, enquanto profissional, me sentia muito mais realizada, me sinto muito mais realizada, realmente, acompanhando as mães nesse 1 a 1. E entendendo e explicando para ela como ela pode ser a melhor mãe que ela pode ser, o que é que o filho dela precisa e como ela pode realmente aplicar as coisas que são verdadeiramente importantes para a família dela, né? Então, eu parei de vender o meu curso de educação respeitosa por causa disso. Não porque eu acho que cursos são ruins, como eu já falei, eu acho que eles são muito importantes, mas eu acho que eles muitas vezes trazem um peso e eles não fazem, não tem esse segundo passo, que é entender como aquela mãe vai ser a melhor mãe que ela pode ser. Com todas essas informações, o que é que eu faço com esse monte de informação, sendo quem eu sou, né? Eu acho que é esse o segundo passo que não tem no curso. E eu acho que eu me sinto verdadeiramente feliz e realizada vendo as mães conseguirem dar esse segundo passo, né? Entendendo como é que elas vão ser a mãe que o filho dela merece, sendo ela própria, né? Então, como é que todas essas informações se encaixam na vida dela, na família dela, para o filho dela, para ela própria. Então, agora que você sabe que se você tem acesso a muitas informações, né, a cursos ou a conteúdos ou a livros e ainda assim se sente insegura às vezes, né, ou que não consegue resolver algumas situações com seu filho, ou que algumas situações continuam se repetindo e você já tentou várias coisas e não funcionou, enfim. Se você se percebe, né, nesse lugar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp e aí você pode entrar em contato comigo, a gente conversa para ver se faz sentido para você, para sua família, para o seu filho, a gente começar um processo no 1 a 1 em que eu possa realmente te orientar e trazer para você e entender quem é você e quem você pode ser para se tornar a melhor mãe que o seu filho pode ter nessa vida.